todos aqueles que não vão pregar o Evangelho nesse dia. Que seja um júbilo da tua voz, Senhor. Reveste aí com teus tambores, Senhor. Que seja apenas um instrumento. Mas que não faça a vontade diretamente dele. Mas que a sabedoria que justiça. Eu vou para o teu servidor Salomão. Que Deus te bendiga, Senhor. Vamos ouvir vocês, amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Eu não estou te ouvindo. Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, paz do Senhor, igreja. Tem o Espírito Santo neste lugar. Não estou conseguindo parar. Não estou conseguindo parar. Amados, queria primeiramente agradecer essa oportunidade que estou tendo nesta manhã. Que Deus me concedeu para poder falar. Eu lembro bem um tempo atrás, quando o pastor falou para mim que você tem que pregar um dia, eu falei, que isso, pastor? Eu nunca pensei na minha vida pregar. E teve um domingo, o pastor começou a dar a oportunidade de 20 minutos. E naquele domingo eu falei, pastor, deixa de brincadeira. Eu nem sei por onde começar. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu estou fugindo tanto disso. Mas agora eu estou com a corda no pescoço. Eu não sei mais como fugir. Que a sua vontade aconteça. E eu não sabia o que eu ia falar para a igreja naquele dia. Eu fiz uma oração à noite. Na segunda-feira de manhã, eu estava no consultório. Eu estava atendendo, mas meu coração estava numa taquicardia enorme. Falei, Deus, o que o Senhor quer para mim? Eu não sei o que eu vou falar. Me oriente. E naquela semana, na semana anterior, aonde eu trabalho, tem 60, 70 funcionários. E lá só tem 2 que são da igreja. E quando eu estava conversando com uma tia da empresa ali, aí eu falei de Jesus. Aí ela falou para mim, que isso, irmão? A gente pensando que você também era um cubeiro. A gente pensava que você também é espírita. Ela foi contar para uma farmacêutica que trabalha conosco. E a farmacêutica, com toda a alegria, me mandou mensagem. Fala assim, eu estou muito feliz de saber que Deus mandou mais um dele aqui neste lugar. Eu não estou entendendo essa coisa ainda não. Ela falou para mim, você não está entendendo. Eu fiquei orando por anos e anos. Aqui tem ateus, tem espírita e tem macumbeiro. Eu não consigo almoçar no meio dessa pessoa, dessa gente. Mas quando eu vi que você estava aqui,
Deus cumpriu uma palavra que ele me deu que um dia mandará. Nzambe akokisi liloba na ye ete mokolo moko akotinda moto esika E naquela semana ela me mandou uma página do Instagram. mpe na semaine wana tiselika page moko ya Instagram Eu não tinha abrido. Eu deixei pra akokolaka lá. yango te Na segunda-feira, mpe mokolo ya yango ya eu semaine estava tão inquieto, preocupado sobre o que eu vou falar para o povo de Deus. na komitungisa nini esengeli ngai naloba Saiu um paciente. mpe moto na maladi moko abimaki wana Eu peguei meu celular e falei, vou ver meu Insta. nasongoli selere na nalobi ete naotala na Instagram Quando eu fui abrir a mensagem dela, ntango nakendaki kofongola yango ezalaki message nessa página tinha um tema. na mokanda wana ezalaki na teme E o tema era Mude Sua Visão. oyebi ete bongola emoniselo na yo Mude sua visão. bongola emoniselo na yo Naquela hora eu falei, Senhor, eu acho que é isso que eu tenho que nalobi falar. ete na ngonga wana nkolo ezali nde oyo ngai nakolobela Mas o que eu tenho que falar me nini esengeli ngai moto naloba sobre mudar a visão? kobongola emoniselo O que o Senhor quer nos ensinar nini oyo com mpona mude sua visão? kolobela biso na kobongola emoniselo Irmãos, balingami se formos ver, dar algumas definições sobre a visão, soki tolobi ete tolobela emoniselo a gente vai ter várias definições parecidas. tokozala balolenge ebele oyo ekokana mpenza A visão vision to emoniselo é apenas uma imagem ezali image que nós começamos a criar oyo biso bato tosalaka de algumas coisas ya babiloko songolo e a gente acaba criando objetivos da nossa vida em relação a essas imagens. mpe tosalaka objectif ya bina biso kolandisama oyo Eu acho que você não me entendeu. nazikanisi yo kompani ngai te Quando nós nascemos, ntango tozali kobotama nós temos alguns exemplos da vida. tozali na baexemple moko ya vie Nós falamos, meu pai é médico, bali koloba mpena papa na biso minha mãe é médica, mama na ngai azali mpe medecin eu acho que também você é médico. ngai mpe nakanisi ete nakozala lolenge moko na bango Nós começamos a montar a visão da nossa vida tobandi kosala mpenza emoniselo ya bomoi na em biso relação ao mundo que vive em torno de nós, kolandisama mokili oyo tozali na yango zingazinga em relação às relações humanas que nós temos. mpe kolandisama bato oyo tokuti na mokili Fulano casou, moto songolo abali pô, também quero casar. ngai mpe sepeli na bala Pô, casar é muito lindo. kobala ezali mpenza malamu Pô, olha a festa de casamento. ezali mpenza milulu ya kati ya kobala Deus, eu também quero casar. nzambe ngai mpe nalingi na bala Fulano comprou um carro mpe moninga asombi mutuka e você começou também a pensar, pô, um dia também eu tenho que ter esse carro. yo mpe okomi kokanisa ete ngai esengeli nasomba mutuka Você começa a montar seus objetivos de vida em relação a essas imagens. yo okomi kosala mpenza emoniselo na yo selongo ozali komona Fulano viajou. moninga akendaki na Foi pra França. akendaki na france Pô, eu acho que também tem que viajar para a França. ngai mpe sepeli nakende na france Fulano fez isso aqui, fulano fez isso aqui. ndeko asali boye asali eloko wana Eu acho que está dando certo e eu também tenho que fazer. nakanisa ete ezali kokende malamu ngai mpe sepeli nasala yango Amados, malingami tem um problema. ezali na likambo moko Quando nós começamos a montar essas visões, ntango tozali kosala emoniselo oyo nós esquecemos de uma coisa: tozali kobosana eloko moko a realidade daquela coisa. bosolo ya eloko wana Nós começamos a pensar, biso tobandi kobina mas não pensamos na realidade daquela situação. tozali kokanisa na bosolo ya likambo wana te Fulano casou, eu quero casar também. moninga abali ngai mpe sepeli na bala Mas qual é a realidade do casamento? me nini ezali bosolo ya libala O que acontece dentro do casamento? nini oyo esalemaka na kati ya libala Ninguém pensa nisso. moto moko takanisaka yango O que acontece com essa viagem? nini oyo esalamaka na voyage Ninguém cai na realidade. moto moko takanisaka yango E nós começamos a montar nossos objetivos em relação a isso. mpe biso tokoma kokanisa selon emoniselo wana Amados, balingami para nós conseguirmos mudar a visão, po tokokisa kokokisa baemoniselo se eu fizer uma pergunta aqui para todo mundo aqui na igreja, soki ngai natuni motuna moko wana na kati ya lingomba quem se considera cristão, nani oyo amoni ete azali mokristo todo mundo vai levantar a mão? moto nyonso akotombola loboko na ye Todo mundo vai levantar. moto nyonso akotombola loboko Mas o que é ser um cristão? me nini ezali kozala mokristo Meu irmão pregou aqui, moninga mina ngai atiaki awa ele
ele pregou aquilo que é ser cristão. Alors dire que ni les animaux Christ. Passou um domingo, Et l'équipe mon dimanche. o outro irmão pregou sobre o amor. Pende como souhaiter aqui, alors là qui au niveau. Passou outro domingo, Pelo mimo mo souhaiter aqui. o pastor pregou Pe passer até aqui. sobre estar perto do caminho, estar no caminho. Até que te coisa lá pene e Angela. E ontem, Pelori, o evangelista que pregou aqui, evangelista vai até aqui. ele só veio testificar Aí aqui cada o témoigner. que Deus queria falar para nós. Ni olho já pensa que aqui algo virá isso não vai. Ele falou uma coisa muito importante: Alors vai que ele coisa aqui na tina. a forte interpelação. Alors il marcasse. Interpelação, em outra palavra, a forte revelação. Na marcasse ya emoniselo, foi a revelação. Ele falou uma segunda coisa que era a vontade de Deus. Alors vai que ele vai me baleza aqui te posa ya Nzambe. Para conseguirmos mudar a nossa visão, Poto okakobongola emoniselo na biso. nós cristãos, Biso batiso, nós que nos consideramos como cristãos, biso oyo tozali komona ete tozali batiso. quando nós não conhecemos Jesus, Ntango toyebaki Yesu te, nossas visões emoniselo na biso beneficiam a gente. ezalaki malamu mpo na biso. Tudo que a gente faz Nyonso oyo biso tosala é para a nossa glória, ezali malamu mpo na biso, é para o nosso ego. ezali mpo na lokumu na biso. Mas quando nós conhecemos Jesus, Me ntango toyebaka Yesu, a nossa visão tem que mudar. emoniselo na biso ebongwanaka. Acho que você não me entendeu. Emoni ekokopani ngai. Vamos pegar no livro de Atos, Tokozwa mokanda ya Actes, Atos 9, Actes chapitre 9, do primeiro versículo até 15. na première verset na 15e. Escuta aqui, igreja. Yoka ngai ngomba. Eu gostaria que cada um de nós pegasse sua Bíblia. Moko na moko azwa Biblia na ye, Vamos tentar acompanhar. tokolanda mpenza. Vamos acompanhar com toda atenção essa palavra. Tokolanda mpenza na makanisi na biso nyonso. Essa é uma história que eu gosto muito da Bíblia. Ezali histoire oyo ngai nalingaka mingi. Esse é o apóstolo que eu mais amo dentro da Bíblia. Ezali apotre oyo ngai nasepelaka na ye O apóstolo Paulo. na kombo ya Paul. Por exemplo, não apenas. Atos 9, Actes chapitre 9, tomisala elobi boye. vamos nos levantar para ler a palavra do Senhor. Totelemi mpo na kotanga makomi na Nzambe. Nde Saulo azalaki na ino kokanela bayekoli na nkolo. Makaneli na kufa. Tazala na français, por favor. Tazala na français. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 15. Totandi na kombo na Yesu. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias.
Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saoul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'ils doivent souffrir pour mon nom. Atos capítulo 9, versículo 1 até 15, versão portuguesa, leu o nome do Senhor. Enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judá, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarsus chamado Saulo, e ele está orando. Numa visão de um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel para o Senhor. Tomamos meus assentos. Tu faz isso que já me disse? Amados, Salim a mim. aqui nós estamos ouvindo a história do Paulo. Ao esse que eu vi lá, isso é Apolo, do Paulo. O apóstolo Paulo, Toma Apolo, antes de conhecer Jesus, já moede aí era isso. ele era uma pessoa. Azara que pensamos do Ele nasceu, a bota aqui. a vontade dele era ser um general do exército. Possa né, Azara que é de Azara, no coisa na pinga. E quando ele estava no exército, Kamo ya Azara que kuna na pinga. o que ele via Olha ya Azara que comona. era a perseguição dos cristãos. Azara que é de Holanda Cristo. Ele começou a criar sua visão em relação a isso. Abandiko sala emoni selo na época de Samaka. Ele achava que aquilo que acontecia Azara comona é de olha Azara que Azara que sala. era uma grande hora. Azara que pensa malamu. Era o que tinha que beneficiar ele. Azara que malamu pona ye. Quanto mais ele prendia, Damo ye Azara que kokanga Cristo. quanto mais ele perseguia, Damo ya Azara que Holanda Cristo. ele podia subir de escalão. E Azara que comanda pensa. No versículo 1, Na verset 1. quando ele foi pedir permissão, Até você na Mogano,
Ele chegou para falar para o sacerdote: akomi po ete alobela sacerdote eu quero uma permissão, alobi ete ngai nalingi mokano kouta epai na yo, eu quero uma autorização. nalingi mokano kouta epai na yo. Preste atenção, Yoka ngai malamu, eu quero ngai nalingi uma autorização nalingi autorisation para perseguir, mpona kolanda, para matar. mpona koboma O que ele tinha esquecido, oyo ye akosanaki existia um Deus. ezalaki na nzambe moko, E durante o caminho ele ia para matar. na nzela ye azalaki kokende mpona koboma. E quando ele se encontrou com Jesus, Ntango ye akutani na Yesu lá no Atos 9:6, na Actes 9:6, escuta a pergunta dele. yoka motuna na ye, Aqui ele não fala mais: Senhor, eu quero ir matar. alobaki mpe lisusu ete nkolo ngai alingi kokende koboma. A pergunta dele, a conjugação mudou. Motuna na ye ebongwanaki, Senhor, abi nkolo o que você quer que eu faça? nini oyo elolingi ete ngai nasala. Não sei se você entendeu. nayebi te soki ozali kolanda ngai, Antes dele conhecer Jesus, yambo ete ye yeba Yesu, eu quero permissão, ngai nalingi ete kokana kote epai eu quero viajar, nalingi na voyage, eu quero casar, ngai nalingi na bala, eu quero isso, eu quero isso. nalingi oyo mpe nalingi wana. Antes dele conhecer Jesus, Mais yambo ete yeba Yesu, quando ele conheceu Jesus, ntango yayebi Yesu, a primeira pergunta que ele fez: motuna ya yambo ezalaki nini? o que o Senhor quer que eu Nini faça? oyo elolingi ngai nasala. Não era mais a vontade de Paulo, ezalaki susu mokano etoma mas era a kote, vontade de Deus. ezalaki mokano na nzambe. Amados, Balingami, muitas vezes bambala mingi nós dizemos que nós conhecemos Jesus, avant yambo ete toyeba Yesu, nós dizemos que nós conhecemos Jesus. tolobaka ete toyebi Yesu. Eu conheço Jesus, Ngai nayebi Yesu. eu vou todos os domingos no culto. balobi ngo nyonso nakendaka na kiti, Quando tem culto de libertação, eu estou ali. kiti nyonso ya kokambolama nazali wana. Quando é para ofertar, eu estou ofertando. Ntango kotia ofrande nazali kotia Então ofrande. eu conheço Jesus. Ngai nayebi Yesu. Só que nós esquecemos. eloko moko biso tokosala, Quando nós começamos a falar com Jesus, ntango tolobelaka Yesu, nós colocamos sempre nossa própria vontade. totiaka ete kokana na biso ekokisama. O eu quero, Ngai nalingi, eu quero. ngai nalingi, Esquecemos tokosalaka o que é a vontade de Deus. oyo ezali mokano ya nzambe na bongo na biso. Isso aconteceu com Paulo. oyo esalemaki na Polo, Ele pensava uma coisa, azalaki kokanisa eloko ele moko, tinha uma vontade, azalaki na posa, mas quando ele conheceu Jesus, me ntango ye aye koyeba Yesu, toda a sua visão mudou. emonisele na ye ebongwanaki. Ele precisou sofrer uma cegueira física. alingaki ete esekelaki ete asufri akoma vele. Quando ele ia abrir os olhos, Ntango ye afungolaki miso, ele ia ver tudo diferente. alingaki amona nyonso tu différent. Irmão, balingami, como eu tenho que mudar minha visão? lolenge nini nakoki kobongola emoniselo na ngai? Primeiramente, conhecer a vontade de Deus. ya yango ezali ete oyeba mokano na nzambe. Mas como que eu vou conhecer a vontade de Deus? ndenge nakoyeba mokano na nkolo? É simples. ezali eloko ya pamba. Todos os domingos badimanche nyonso nós ouvimos biso tosanganaka oração. na mabondeli. Tem que orar, tem que orar, esengeli obondela, tem que orar. esengeli obondela. É isso que o Paulo também fazia. yango ntoma polo bazalaki Quando kosala, ele conheceu Jesus, ntango aye koyeba Yesu, ele estava orando. azalaki kobondela, Mas não se limita só na oração. me asukaki kaka na mabondeli te. A gente tem que estar disposto. esengeli ete tolika mpiko, O nosso coração tem que estar disposto. mabondeli na biso pene esengeli ezala ntina. Além da oração, nsima ya libondeli temos a meditação. kozali na méditation, Temos que meditar a palavra dele. esengeli toyekola makomi na nzambe. A palavra dele é a luz makomi na ye ezali pole, que ilumina nossos caminhos. yango ezali kongemisa banzela na biso. A terceira coisa, eloko ya misato tomar decisões. ezali ete kozwa mokano, Saber fazer escolhas. koyeba kopona. O que tem a dizer sobre tomar decisões? eloko ni tolobeli koyeba kopona. Muitos entre nós aqui, mingi kati na biso nós vivemos uma vida em dupla. tozali na bavi mibale tolandelaka. Quando eu estou na igreja, ntango nazali na kati ya eglize, eu sou cristão. nazali mokristo, Eu estou adorando. nazali kokumisa Eu estou Nzambe, cantando. nazali koyeba, Estou louvando a Deus. nazali kokumisa Nzambe. Quando eu piso lá fora, ntango nanyataka libanda, eu não sou mais cristão. nazali lisusu mokristo te, Eu não sou mais cristão.
nazali lisusu mokristo te. Essa é a diferença Yango nde ezali bokeseni entre nós e o Cristo. na biso na Kristo. Eu posso resumir e falar que é a falta de santificação que foi Nakoki pregada. koloba ete ezali kozanga kopetolama. O que é a santificação? Nini oyo ezali kopetolama? A diferença é que Jesus, Bokeseni oyo ezali na Yesu, ele tinha o Espírito. ye azalaki na molimo. O Espírito habitava com ele todos os dias. Molimo ezalaki na ye ntango nyonso. Aonde ele andava, ele estava com o Espírito. Ntango ye azalaki kotambola na molimo. Só que nós Kasi biso não temos o Espírito. tozali na molimo te. Aí você me pergunta, como assim? Mpe otuna ngai ezali nini? Eu venho para a igreja, Ngai nayaka na eglise eu fico falando em línguas. nalobaka mpenza minoko na sika. Lá em Mateus 9, Na Matayi chapitre 9, 9 a 13, Matthieu chapitre 9, verset 13. quem tiver a Bíblia pode pegar para acompanhar. Ozali na Bíblia akoki kolanda. Quando Jesus, Ntango Yesu ele se sentou, akomaki mpe afandaki, começou a comer com os pecadores, azali kolia na bato na com os incrédulos, na basumuki, e as pessoas começaram a julgar. mpe bato bakomi koloba Mas como que o Jesus, o ndenge nini Yesu ele está sentando com os pecadores? oyo apetolama azali kofanda na bato na masumu. Eu vou trazer para a nossa realidade. Nakomema yango na mokolo ya lelo. Porque esse cristão, Mpona nini mokristo oyo ele está sentando, azali kofanda, ele está bebendo com eles, azali komela na bato na mokili, ele está dançando com eles. azali kobina elongo na bango. Irmãos, Balingami, o problema não é de você sentar com eles. mama na likambo ezali eteke ofanda na bango. O problema é, Likambo ezali como nós não temos o Espírito conosco, lokola biso tozali na molimo te kati na biso. quando nós estamos naquele meio, Ntango tozali na kati ya esika wana, no lugar da gente influenciar, na esika oyo biso tokokaki kolakisa na bato o meio nos influencia. mpe esika ezali kolakisa biso lolenge nini bango bazali. Essa é a diferença com Cristo. Yango nde ezali bokeseni na Kristo. Quando ele sentou com os pecadores, Ntango ye afandaki na basumuki, eles não influenciaram Cristo, oyo ainfluensaki mokristo te, mas ele estava influenciando eles kristo azali koinfluence oyo nini ye azali com o Espírito deles. na molimo na ye ya mosantu. Essa é a problemática de nós cristãos. Yango nde ezali mama na likambo mpona biso bakristo. Nós não conhecemos o que é a vontade de Deus para Biso nós. toyebi te nini oyo ezali mposa ya nzambe mpona biso. O tanto de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ntango nyonso kozala ete ngai nalingi ngai nalingi ngai nalingi, Nós levamos Deus tozali komema nzambe, numa vontade permissiva. tozali komema nzambe na baposa oyo ezali ezali Escuta aqui. yoka ngai. A vontade permissiva é diferente de uma vontade perfeita. Mokano oyo ezali ya biso tolingi ezali na bokeseni na mokano oyo ezali. Eu quero casar, eu quero casar. Ngai nalingi kobala nalingi kobala, Eu quero ir para a França. nalingi kokende France. Será que Deus tem um plano para você lá na França? Eske nzambe azali na plan mpona yo na France? Será que Deus tem um plano para você nesse casamento? Eske nzambe alingi mpenza azali na plan moko mpona yo na kati ya libala oyo? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Yango ezali motuna esengeli biso tosala. Nós estamos aqui orando a Deus. Biso tozali awa kobondela nzambe, Estamos no ano de visitação, não é, pastor? tozali na mbula ya visitation. Visitação. Tozali na visitation. Todo mundo aqui, se eu perguntar, todo mundo grita. Esse é o ano de visitação. Moto nyonso ali kotala mpo azali koganga ete mbula oyo ezali mpela mbula ya visitation. Oramos, o Espírito ilumina minha vida. Tozali kobondela ete molimo mosantu ngengisa bomoi na ngai, Ilumina meus caminhos. ngengisa banzela na ngai. Deixa eu te dar um exemplo. Tikala pesa oyo lisese moko. Quando nós alugamos uma casa, Ntango biso tozali kolwe ndako, chegamos nessa casa, tozali kokóma na ndako wana, não tem luz. ezali na lumière te tokoma ezali te, Não tem luz. lumière ezali te. E nós precisamos da luz para fazer várias coisas. Tozali na posa ya lumière mpona kosala makambo mosusu. O primeiro passo, a gente liga para a light. Paya liboso tobengaka esika basalaka Escuta que eu quero que você esteja presente aqui. Escuta. yoka ngai malamu. Primeira coisa, nós ligamos para a light, pastor. Eloko ya yango tobengaka na light É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Nós ligamos para a light para saber o que nós temos que fazer. tobengaka na light mpona koyeba ete nini esengeli tosala. E a light nos fala assim: Mpe light asalaka biso vocês têm que arrumar suas instalações, bino esengeli Todos. kokosa installation ya bino nyonso, mas não da forma que vocês quiserem, me na lolenge te bino bolingeli, segundo nossas
normas. selon kolakisa malabiso. Que eu não sei se você entendeu. Ese okomprendre ngai. Você liga para a Light Yo bengi na light. para poder instalar a luz. Mpona koinstalle courant. Mas a Light te fala, Mais light c'est ici. você tem que arrumar suas instalações. Et c'est que comme cette installation na yo. As suas instalações Mais la installation na vie non. não é como você quiser, Et ça ite olenge ni mas é olinge. como nós temos nossas normas. Olenge biso olinge ni. Não sei se você entendeu. Ese okomprendre ngai. Você quer que o Espírito Santo Ozali na molimo mosantu. ilumine a sua vida? Olinge te molimo mosantu engekisa bomoi na yo. Começa a arrumar suas instalações. Banda kobongisa installation ya vie na yo. Começa a arrumar suas instalações. Banda kobongisa installation ya vie na yo. De uma outra forma, Na lolenge mosusu. quando alguém quer nos convidar na casa dele, Ntango moto azali kobengisa biso na ndako na ye. nós arrumamos a casa. Biso tobongisaka ndako. Eu lembro o pastor me convidou lá em casa, Mosusu pasala binisaka a na mamãe ndako. fez comida Mpe mama asalaki bilei. para receber a gente bem. Mpona koyamba biso malamu. Porque uma vez a gente entra nessa casa, Kasi mbala yango tokoti na ndako wana. quando eu sair, Ntango na bimi. eu falar assim, não, eu quero ficar morando aqui. Alobi ete ngai esekei na fanda A awa. comida era tão gostosa Bilei ezalaki malamu. que eu não quero mais voltar. Na lingai susu oke ozonga na ndako. É a mesma coisa com Jesus. Ezali lolenge moko na Yesu Kristo. Ele chega na sua casa, Akoma na ndako na yo. a casa está bagunçada. Ndako ezali ya kopanzana. Tem cheiro de cocô de cachorro, Solo mpenza ya nyei na kati ya esika wana. cheiro de cocô de gato. Solo ya nyei ya banyama. Eu duvido Na tepe na duka. alguém que vá para uma casa dessa Moto moko okelo na ndako ya lolenge vai wana. querer voltar. Akoluka azonga. Não vai. Eu vou. Primeiramente, eu chego e encontro uma bagunça. Liboso na kuti pela desordre. Tem cocô de gato, de cachorro. Ezali na banyei ya banyama mpe ya bamwa. Alguém tem um apetite de comer nessa Nazali casa. mpe kuna posa ya kolia te esika wana. Quando eu sair, Ntango na longwe. nunca mais. Nalobi ete nakozonga lisusu. Eu não volto lá. Nakozonga lisusu esika oyo te. É a mesma coisa com Cristo. Ezali lolenge moko na Kristo. Você quer ser visitado? Yo olingi ete nzambe avisite yo. Começa a colocar a sua vida em ordem. Bandako ezakima na awa. Começa a arrumar a sua casa. Bandako obongisa ndako na yo. Para que o Cristo, Po ete Kristo quando ele chegar, ntango akokoma ele tenha essa felicidade azala na esengo ya kofanda. de sentar com você Azala na esengo ya kofanda na e de yo. jantar com você. Mpe kolia elongo na yo. Muitas vezes, Mbala mingi nós oramos aqui, tozali kobondela awa. domingo você vem, Dimanche ozali koya. você oferta. Ozali koza kofanda. No culto de libertação, Na kiti ya libertation. você está presente. Ozali ntango nyonso. E você começa a falar, Deus, Obali koloba nzambe. eu fico orando, Nazali kobondela. eu jejuo, Nazali kogele. eu oferto. Nazali kotia makambo. Todos os domingos eu estou ali. Balomingo nyonso nazali No wana. serviço do protocolo eu estou ali. Na service ya protocole Na nazali. música eu estou ali. Na miziki nazali. Mas o que não está dando certo na minha Mais vida? nini oyo ezali kokende malamu te na bomoi na ngai. O que não está dando certo? Nini oyo ezali kokende malamu te na bomoi na ngai. Irmãos, Balingami. tem muitos cristãos que vêm na igreja, Ezali bakristo mingi bayaka na lingomba. mas odeia Me alingaka te. o irmão que está do lado dele. Alinga moninga azali pene na ye. Como eu, Você. sou um pouco talingo, C'est bon nous encontrarmos. eu ligar na droite, não Você ligar na você vai droite. passar direita aqui, eu vou passar à esquerda. Para assinar as ali, eu vou usar a ti. Onde eu estou, você não pode chegar. Para assinar as a bolsa antiga, eles vão sair. Onde eu estou, não posso sentir a sua presença. Mas nós falamos que somos cristãos, Todo bagaí, todo Cristo. somos a imagem de. Tozali, Não, imagem. vamos escutar. Somos a imagem de. Tozali, imagem a Cristo. Não sabe. Aquela pessoa que você está odiando é a imagem de Cristo. Moto azali kolina azali imagem. Olha o contexto paradoxal. Tala lolenge oyo. Jesus, eu te amo, ó Pai. Oete Yesu mara lingaka yo na lingaka yo. Depois